Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Todo mundo na bênção. Amém? Feche os seus olhos. Vamos fazer a oração do Pai Nosso neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos finalizando hoje a série de mensagens em Tiago. E eu queria que você já abrisse a sua Bíblia no último capítulo do livro de Tiago, da carta de Tiago, São Tiago. Ou seja, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. E nós leremos do versículo 13 ao versículo 18. Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao verso 18. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Esta é a parte da palavra de Deus que nós queremos meditar juntos. A gente vem trabalhando aí essa carta tão gostosa e tão prática, e uma carta que tem, pelo menos para mim, tem me ensinado muito. Tem trazido lições extremamente preciosas. E eu acredito que não seja só comigo. Esta carta deve estar também falando ao seu coração. Amém? Assim como ela tem falado comigo, eu acredito que ela está falando com você. Porque aqui é a palavra de Deus aos nossos corações. Tiago, ele escreve para irmãos que estão sofrendo perseguição, irmãos que estão dispersos, irmãos que estão passando por problemas muito sérios de aflição. E ele escreve justamente para encorajar esses irmãos a permanecerem firmes na fé. Ele também escreve para instruir esses irmãos de que a vida que eles aprenderam cristã, a conduta cristã, deve ser uma conduta a ser preservada em qualquer situação. Mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dificuldade, eles deveriam viver a conduta cristã, deveriam viver o que eles haviam aprendido no início da sua vida cristã. Quando ele chega no capítulo 5, irmãos,
Tiago, ele faz uma advertência já no início do capítulo, ele faz uma advertência aos ricos da época, né, que oprimiam os pobres. Lá no versículo 12, ele fala sobre juramento. E quando ele chega no versículo 13, ou a partir do versículo 13 e até o versículo 18, aí ele vai tratar de trazer algumas instruções quanto à questão de oração. A oração, como nós sabemos, ela é uma conversa com Deus. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Não é assim? E a gente ora porque nos é orientado orar e porque nós temos um relacionamento com Deus. Deus, ele é um Deus, eu costumo dizer, relacional. É um Deus pessoal, mas é um Deus também relacional. Isso quer dizer que ele não é um Deus apenas para ouvir, mas ele também é um Deus que fala. Portanto, a conversa é esse diálogo aí. A oração é esse diálogo. É eu falando com Deus, mas também ouvindo de Deus. A Bíblia traz várias instruções quanto à questão da oração. Ela diz que nós devemos orar continuadamente. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A oração, queridos, é uma forma de nós sermos fortalecidos espiritualmente. Perceba, você que é cristão, que quanto mais você se aproxima de Deus pela oração, mais fortalecido você se sente espiritualmente. Um crente que ora pouco é um crente que se sente fraco espiritualmente. Ele é um crente, eu diria, desnutrido espiritualmente. Porque ele não tem relacionamento com o ser a quem ele aceitou como Deus da sua vida. Ele fica aquela pessoa muito fria, ele fica aquela pessoa muito estática, e ele fica aquela pessoa que espiritualmente ele não cresce. Ele não cresce, inclusive, em experiências com Deus. E a orientação que nós temos é que nós devemos buscar a oração. Tiago aqui ele apresenta basicamente 3 respostas a 3 perguntas básicas sobre a oração. Tiago nos mostra que quando nós devemos orar, Tiago diz quem deve orar e Tiago diz como devemos orar. Você vai ver no decorrer da mensagem a resposta a essas 3 perguntas. E quando é que nós devemos orar, pastor? O versículo 13 nos mostra que nós somos orientados a orar ou a buscar a Deus em oração em todos os momentos. Ele diz no versículo 13, há alguém entre vocês que está sofrendo, que ele ore. Ele está dizendo, olha, ore em todo o tempo. A orientação bíblica aqui não é para nós deixarmos de orar. A orientação bíblica aqui não é para reclamar. A orientação bíblica aqui não é para murmurar. A orientação não é para nos revoltar. A orientação muito menos é para que nós desistamos da nossa fé. O que o texto nos diz é que nós devemos buscar a Deus em oração. E quando você olha para esse texto, você vê algo muito interessante. Porque ele diz que nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, em oração. E a primeira instância, e talvez essa é o momento que é crucial da carta, ele diz, quando nós estamos sofrendo, que é o versículo 13, nós devemos buscar a Deus em oração. Está entre vós alguém sofrendo? Que ele ore.
Às vezes, irmãos, quando nos sentimos atribulados, às vezes quando nos sentimos enfraquecidos, nem sempre nós temos forças para orar. Mas Tiago está nos ensinando que o maior e o melhor remédio que nós temos é orar. Não é à toa que a Bíblia diz, orai sem cessar. Diga comigo, orai sem cessar. Não é à toa. Então, se você, se eu, se nós, seja quem for, está sofrendo, ele precisa orar. Orar em todo o tempo. Ele precisa entender que aquele sofrimento, que aquela provação, precisa conduzir ele para perto de Deus. Há muitas pessoas que conseguem entender isso. E algumas pessoas não conseguem entender isso. Mas bom seria que todos nós conseguíssemos entender que o fio condutor entre nós e Deus é a oração. Aquele fio que nos liga a Deus. Era tão bom se nós, irmãos, praticássemos mais a oração. Seria tão bom se nós tivéssemos essa consciência que o texto, na pessoa do Tiago aqui, nosso irmão, está nos trazendo. Como seria bom se nós, ao acordarmos, já fizéssemos o quê? Orássemos. Se no decorrer do dia, a gente tirasse um período específico para orar. Se ao final do dia, nós lembrássemos, apesar de cansados, que nós tínhamos que orar novamente. E aí nós teríamos uma vida de oração muito mais intensa. E com isso, nós teríamos muito mais intimidade com Deus. O relacionamento se tornaria um relacionamento mais estreito. Você tem intimidade com quem você não conversa? Você consegue ter intimidade com uma pessoa que você não tem relacionamento? Não consegue. Você fica sem muito o que saber. Você tem pouco a dizer porque você não conhece. Você não conhece a pessoa e não tem nem o que perguntar para ela. Você chega para ela e pergunta, e aí, tudo bem? Ela diz, tudo. Aí você diz, está calor? Ela diz, está frio. Aí você diz, é verdade, está um pouco frio, está chovendo. E depois aí você diz, então. Aí ela diz, então. Aí você diz, pois é. Aí ela diz, pois é. Significa que acabou a conversa. Não tem mais o que falar. Irmãos, não é diferente o nosso relacionamento com Deus. Se nós não oramos, a gente se ajoelha para orar ou fecha os olhos para orar e mal a gente consegue orar 5 minutos. E é interessante pensar sobre isso, porque quando a gente inicia a nossa prática de oração, geralmente a gente começa com pouco tempo. É como fazer exercícios. É uma prática. Você começa orando lá uns 5 minutos por dia, não é? E esses 5 minutos, eles vão ficando gostosos e eles se tornam 10 minutos. E esses 10 minutos se tornam mais gostosos e podem chegar a 15, 20, 30, 1 hora. O fato é que nós precisamos praticar a oração. Precisamos da prática da oração. Observe, queridos, que ele diz que nós devemos orar em todo o tempo, e não só quando estamos sofrendo. Talvez o sofrimento nos leve mais à oração. Mas ele diz ainda no versículo 13, observe, há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Que bom que a vida nos traz sofrimento, o texto está nos mostrando isso, mas a vida também nos traz alegrias. Então, quando nós estamos sofrendo, nós oramos. E quando nós estamos alegres, nós oramos. Porque cantar louvores aqui é equivalente
a também salmodiar. É equivalente a cantar coisas que exaltam a Deus por aquele momento de alegria. Ele está dizendo aqui que nós devemos traduzir a nossa alegria em agradecimento a Deus. Tem gente que quando está sofrendo, ora, mas quando está alegre, faz o quê? Some da igreja. Desaparece. Não quer nem saber. Não quer nem conversa. Agora eu não preciso mais, eu estou muito bem, obrigado. Eu consegui atingir o meu objetivo. Essa pessoa que se comporta assim, com certeza, não é uma pessoa que tem consciência cristã. Porque dentro da consciência cristã, o texto nos mostra que nós devemos orar em todo tempo, em todos os momentos. Então, quando estamos alegres, devemos reconhecer Deus como Senhor da nossa vida e como a razão daquele momento de alegria. Amém, queridos? É dessa forma que o texto está nos conduzindo. Ele está nos dizendo que os louvores ou os elogios que nós vamos fazer, as músicas a serem cantadas, devem convergir para Deus. Não é porque eu estou alegre que eu posso cantar qualquer coisa. Não, eu vou cantar hinos de louvores ao Senhor, em forma de oração. Os salmos, por exemplo, eles eram orações. Mas se nós continuarmos olhando para o texto, veremos também uma terceira situação para a oração. É o versículo 14. O versículo 14 pergunta: entre vocês há alguém que está doente? Que mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Significa que quando alguém está doente, ele também precisa orar. E ele tem a opção de, além de orar, chamar os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros da igreja aqui? São os anciãos, são os líderes. Aqui, essa palavra é equivalente à palavra pastores. O texto me ensina que quando um de nós está doente, precisa comunicar ao pastor a sua ausência. Não só convidá-lo para ir lá, para ele orar junto com ele, mas também comunicar a ausência. E é interessante, queridos, porque eu já passei pela experiência de alguém chegar e dizer: pastor, eu estou muito triste. Eu estou muito triste com a igreja e muito triste com o senhor também. E eu disse: o que aconteceu? O que eu lhe fiz que eu posso pedir perdão? Eu fiquei doente, pastor, 1 semana. Mas foi 1 semana inteira doente. E o senhor acredita que nem o senhor e nem ninguém me telefonou? Nem telefonar não telefonou. Aí eu disse: é interessante mesmo. Mas o irmão comunicou a alguém que estava doente? O irmão mandou nos avisar, considerando que o irmão tem o meu telefone. O irmão me ligou para avisar que estava doente? Não, pastor, eu pensei que o senhor soubesse. E aí eu fiquei pensando: como assim? Como que eu poderia saber se ninguém me avisasse? Às vezes, as pessoas têm a impressão de que o pastor sabe todas as coisas. Mas isso é só uma impressão, não é verdade. Quando eu mando um WhatsApp para você, quando eu pergunto como você está, é porque de fato eu não sei como você está.
E a ausência me faz entrar em contato para saber se está tudo bem. Então, o texto também nos ensina que nós devemos ter essa comunicação estreita. Você deve nos avisar para que nós possamos orar por você. E, se possível, vai lá e ora contigo lá. Agora, ficar sabendo aleatoriamente, não tem como. Eu preciso que alguém me informe. Tá certo? E a gente pode combinar isso, porque o texto nos ensina isso. Se eu me ausento por alguma razão, tive alguma necessidade, e se eu estou doente, eu aviso que eu estou doente, que é para a gente poder ter, né, o reforço de oração de todo o povo de Deus que faz parte disso aqui. Tem uma outra coisa muito interessante dentro dessa parte do texto. Essa parte do texto diz que os presbíteros são chamados aonde está o doente. Não é o doente que vai à igreja, até porque ele está doente. Então quem é que vai aonde está o doente? O presbítero, no caso, o pastor. E eu olho para isso aqui e digo, às vezes não é bem isso que acontece. As campanhas que são feitas de curas, elas fazem o quê? Tragam aqui os seus doentes. Mas o texto está me dizendo que os presbíteros eram convidados a irem aonde estavam os doentes. Você concorda comigo no que eu estou dizendo? Pelo menos balance a cabeça afirmativamente para me entender. Não é isso que o texto está dizendo? Ou eu estou equivocado na minha interpretação? É isso mesmo que o texto está dizendo. É os presbíteros, e observe que está no plural. Eles devem, os anciões, os líderes, os pastores, eles devem ser chamados para ir aonde está o doente. Outra questão muito interessante que Tiago está nos mostrando é a questão de unção com óleo. Unção com óleo, queridos, consta em 2 textos do Novo Testamento. Consta aqui e consta também em Marcos, capítulo 6, versículo 13. São esses 2 textos que falam de unção com óleo. Mas é interessante que o texto nos deixa a entender que a unção com óleo precisa ser feita para ungir os doentes. Não se utiliza o óleo para ungir todas as coisas. A prática de ungir objetos era uma prática cerimonial do Antigo Testamento, não do Novo. No Novo Testamento, nos 2 textos que eu te falei, esse que a gente está lendo, e Marcos 6,13, a prática é dita para doentes. Portanto, você começa a entender melhor quando você chega para mim com a chave, seja do seu carro ou da sua casa, e você diz, pastor, unge a minha chave. E eu digo, irmãos, eu vou orar agradecendo ao Senhor por aquilo que Deus te deu. Mas não há necessidade de ungir a tua chave. Entende? Porque a unção, ela deve ser feita para doentes. Ela deve ser feita com cautela. Outro detalhe é que o óleo aqui que é utilizado, ele é apenas um despertar da fé no enfermo. Ele é um estímulo na fé do enfermo. Ele não tem poder curador. O óleo aqui não é um remédio. Há pessoas e cristãos que acham que só é curada se ungir com óleo. Não. Até porque que quem cura é quem? Diga comigo, quem cura é Deus. Diga comigo, quem cura é Deus. E Deus não está limitado às minhas convenções. Deus não está limitado à forma que eu entenda que é da forma que vai acontecer, que vai dar certo. Não, Ele cura com óleo ou sem óleo. E mais um detalhe, já que estamos falando nesse assunto. Tanto faz ser óleo de esmirra, tanto faz ser cálamo, tanto faz ser oliva,
tanto faz ser do mercado, tanto faz ser da El Shammah. A procedência do óleo não torna ele mais santo ou mais importante. Como eu disse, o óleo, ele é apenas um auxiliador, porque às vezes o doente precisa daquele momento de unção, daquele momento que é bíblico, mas quem continua curando é Deus. E é interessante a conduta cristã, porque a conduta cristã nos ensina que tudo nós atribuímos a Deus. E Deus, muitas vezes, isso precisa também ficar claro, Deus utiliza os homens, a medicina, para curar. Ele também utiliza a medicina para curar. Saiba que quando você vai ao médico e ele é feliz na hora de detectar lá o seu problema, e ele faz lá os exames, e ele prescreve alguma coisa, ele está sendo conduzido por Deus. A grande verdade, irmãos, que cristão é assim. Se ele tomar uma aspirina e passar dor de cabeça, ele diz: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me curou. Amém? Até na aspirina que ele toma, ele atribui a quem? A Deus. Até porque Tiago, aqui no capítulo 1, versículo 17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. A gente precisa, irmãos, perder essa ideia mística que às vezes a gente tem. Graças a Deus que nós aqui temos amadurecido muito na palavra de Deus. Amém? Você concorda comigo? E a gente sabe que se Deus quiser, Ele cura. E pronto. Ele cura se eu estiver na igreja, Ele cura. Se eu estiver em casa, Ele cura. Se eu orar na igreja, Ele cura, se Ele quiser. Se ele não quiser curar, eu posso orar aqui, posso orar no monte, posso orar em qualquer lugar. Se Ele não quiser, Ele não cura. Procede dEle. E quando a gente amadurece nisso, a gente fica mais tranquilo, mais sólido, sabe? A gente não precisa, irmãos, de mandinga. A gente não precisa de curandeiros espirituais. A gente só precisa de fé em Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, simbolizando que aquela separação que antes exigia a presença de um sacerdote para te conduzir a Deus, ela deixou de existir. Agora, nós temos acesso direto a Deus. Aleluia! Quem deve orar, pastor? Está aí no versículo 13 e no versículo 16. Cada um de nós deve orar. E todos nós devemos orar. Esta função de orar não é uma função restrita do sacerdote. Não é só ele que pode orar, você pode orar. Cada um de nós pode orar. E Tiago ainda diz que nós devemos orar uns pelos outros. Significa que eu posso muito bem, em um determinado momento, me aproximar de um dos irmãos aqui e dizer: podemos orar juntos? Eu queria te passar uma situação e eu queria que você me ajudasse em oração. E a pessoa ora e Deus opera maravilhas. Do mesmo jeito. Pode ser com o pastor? Também pode. Ele também é um irmão em Cristo, junto com os demais. Agora, o que a gente não pode é restringir a uma única pessoa para orar. Quem mais deve orar? Os justos. Observe o versículo 16. Ele diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem são os justos aqui? São aqueles que não pecam? Não, claro que não. Mas são aqueles que estão em comunhão com Deus. Nós já vimos no capítulo 3, é no 3? Não, é no 4, que quando o ser humano está em amizade com o mundo,
ele está em inimizade com Deus. E quando ele está em inimizade com Deus, as orações dele não são ouvidas. Portanto, esses justos aqui são aqueles que estão em comunhão estreita com Deus. Observe que o texto nos deixa claro que a oração precisa ser feita, inclusive, entre a igreja, entre si. A igreja tem que estar numa corrente de oração, um ajudando o outro em oração. Existe, inclusive, algo aqui que é muito difícil de fazer. É confessar os pecados uns aos outros. É claro que aqui o texto está exatamente desmistificando também a ideia da necessidade de confessar o pecado para um sacerdote. É claro que o texto também está nos ajudando a entender isso. Mas existe uma dificuldade muito grande nesse aspecto, né? De confessar pecado uns aos outros para que nós possamos orar. Isso deve ser feito também com sabedoria e com cautela. Mas se você tem liberdade e confiança naquele irmão, você pode sim pedir a ajuda dele nesse aspecto. Agora, como nós devemos orar? A primeira coisa é orar com fé. Versículo 15, ele diz o quê? A oração feita com fé. Então, quando nós formos orar, nós temos que orar com fé. John Piper diz assim: orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma possível. Amém? O que é orar com fé, pastor? É orar acreditando. É orar confiando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É crer naquilo que você está pedindo, orando. Já imaginou você orando, dizendo: Senhor, eu queria aqui orar, pedir para o Senhor alguma coisa, mas eu não estou botando muita fé nisso não, acho que não vai dar certo não, eu não sei, eu estou achando que o negócio está meio torto. O que você acha de uma oração dessa? É uma oração totalmente fora da perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica diz o quê? Que nós devemos orar com fé. Amém? Você tem que ter fé, queridos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é aquilo que te move em direção a Deus. A fé é aquilo que te faz levantar todos os dias e crer na existência de um Deus Todo-Poderoso que cuida de você. Amém? Se você não tiver fé para isso, Deus acaba sumindo da sua cabeça. É como se ele deixasse de existir. Ele continua existindo, ele continua sendo Deus. Mas se você não exercita a fé, daqui a pouco você começa a ter dúvida da existência dele. E daqui a pouco você acha que ele nem existe. E daqui a pouco você acha que perdeu foi muito tempo na vida. Então, eu acho que nós temos que orar com fé e orar pedindo fé. Amém? A gente tem que orar com fé e pedindo fé. Diga comigo: Senhor, acrescenta minha fé. Em nome de Jesus. A gente tem que pedir a Deus que nos dê fé. É isso. A outra coisa que ele coloca aqui é que nós temos que orar fervorosamente. Observe o versículo 17. Ele diz que Elias era um humano como nós, mas ele orou fervorosamente. O que é orar fervorosamente, pastor? É orar sentindo fervor. É orar sentindo fogo. É orar sentindo ânimo. É orar motivado. É orar com energia. É orar com ardência no peito. É como diria lá fora, é orar com os olhos cheios de sangue. Amém? Amém, queridos? Amém? Você está entendendo?
é entrar na presença de Deus e fazer aquela oração de estremecer. Sabe? Aquela oração que você vê a hora do teto cair na cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso. Com fervor. Sabe? Confiante. Dizendo, rapaz, o Deus que eu sirvo é o Deus que pode, se quiser, e vai me ouvir. Em nome de Jesus. Amém? Orar fervorosamente é saber que, embora eu seja limitado, Elias também era limitado, mas ele orou fervorosamente e não choveu durante 3 anos e meio. E por que não choveu? Porque ele orou com fé e ele orou fervorosamente. Às vezes, irmãos, erramos, pecamos, porque nós caímos dentro de uma monotonia tão grande, dentro de um equilíbrio tão grande, que às vezes esse equilíbrio chega até a nos atrapalhar. Nos atrapalha de tal forma que até para dar um amém é difícil. Meu pai costuma dizer que tem gente que você dá o dinheiro para ele dar amém na igreja durante o culto. Meu pai fala isso, né? Meu pai fala, tem gente que você fala para ele assim, ó, vamos combinar. Cada amém, R$5. O camarada diz, não, então, hein? Sem uma Fanta gelada. Aí o camarada diz assim, então paga adiantado. Aí o camarada diz, então tá bom, eu vou te pagar 5 por amém. Então eu vou te pagar 50, que equivale a quantos amém? Cadê o povo da matemática? 10. Maravilha. O camarada pega o dinheiro, bota no bolso e nem os 10 amém ele dá. Porque ele está no meio do povo, não dá para conferir se ele deu ou se ele não deu. Fica o dito pelo não dito. Esse daí parece não ter fervor espiritual. É ou não é? Parece que não está, sabe, motivado pelo Espírito Santo. Parece que a vida está passando por ele, ou ele está passando pela vida, mas que a vida espiritual dele está praticamente morta. Mas Deus espera que nós estejamos vivos em sua presença. Quem está vivo aí diz amém. Mas vive espiritualmente, que eu estou perguntando, viu? Amém? Você pode repetir o amém? Quem está vivo espiritualmente aí? Amém? Você precisa estar vivo espiritualmente. Você precisa orar com fervor. Você precisa entender que tudo que você tem vem de Deus, mas vem de Deus baseado na fé que você apresenta a Ele. Ele é soberano e continuará sendo soberano. E se mesmo que você não peça, se Ele quiser, Ele faz por você. Mas eu entendo que Ele espera que você se movimente. Eu entendo que Ele espera que você se levante. Eu entendo que Deus espera que você seja um verdadeiro guerreiro na sua presença. Soldados diante do comandante. Eu acho que seria uma boa analogia. Como que um soldado deve se apresentar diante do seu comandante? Com uma postura firme. Cadê os soldados que tem aqui? Eu nem sei onde é que estão os militares daqui. Tem só outro, eu estou vendo o Hélio daqui, viu, Hélio? Cadê o resto? Postura, tá o Rose ali, ó. É ou não é, Rosiane? Postura firme. Hein? Tem uns aí que já estão, né? Já até saíram da carreira, né, Evaristo? Mas ele vai como? Ele chega como diante do comandante. Ele dá uma pancada, que a gente fica até assustado, quem está do lado. Porque ele bate forte. Porque ele bota a mão assim. Porque ele ele vibra. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Eu não sei a música toda não, só sei até aí. Mas ele está firme. Mas ele está mostrando energia. Mas ele está mostrando que está pronto para a guerra. Mas ele tem uma faca agarrada nos dentes. É ou não é, queridos? É ou não é, irmãos? Aí o caba chega na presença de Deus, todo relaxado. Ai, Senhor, sei lá. O Senhor sabe, né? O Senhor sabe todas as coisas. Eu ando meio assim, sabe? Eu ando meio assim mesmo. Não é isso que a palavra nos ensina. E eu acho que uma pergunta que seria muito lógica nesse momento
é como nós temos nos comportado com relação à oração. Como nós temos orado. Temos tido fé nas nossas orações. Temos tido fervor nas nossas orações. Temos intercedido pelos nossos irmãos com alegria e com o privilégio de ter comunhão com Deus. Temos gastado tempo com a oração. Ou a gente está mais ou menos. Ou a gente está, sabe, vamos deixar o tempo passar e vamos ver como é que fica. O pastor Hernandes Dias Lopes, uma vez eu ouvindo pregando, ele dizia: é inadmissível que um cristão não ore diariamente. E eu concordo com a afirmação dele. É inadmissível que um cristão não ore diariamente. Irmãos, a palavra de Deus, nesta noite, ela nos convida a refletir sobre esse aspecto tão importante da nossa vida cristã, que é a oração. Uma igreja de joelho, ela é muito mais forte do que qualquer exército de pé. Um cristão de joelho na presença de Deus, ele está muito mais preparado para enfrentar as perseguições, as aflições, as situações da vida, seja lá o que for, do que um outro que leva a vida cristã de qualquer jeito. Somos convidados pela palavra de Deus na noite de hoje a reavaliar os nossos procedimentos cristãos. E se somos verdadeiros cristãos, pedir a Deus que nos leve a uma mudança. Em nome de Jesus Cristo.